Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao SmartCast. Mais um episódio, hoje no segundo dia de feira, o Smart Summit. Hoje eu tô aqui com o Gabriel da Treva e o Rafael, grande amigo, parceiro de vários podcasts aí. Gabriel, vamos falar um pouquinho sobre o mercado hoje, como é que a Treva foi construída, o que você tem a falar pra gente hoje? Legal, cara, acho que a gente podia começar falando um pouquinho como a gente surgiu, né? A gente surgiu em 2019, a gente começou a empreender, o meu sócio, o Soli, a gente estava olhando os movimentos de mercado, o mercado financeiro estava mudando muito, né? O que a gente chama de financial deepening, as pessoas saindo da poupança, indo para a corretora, e aí todo esse movimento a gente viu que tinha espaço para começar a construir alguns produtos que são novos e que tem uma distribuição um pouco diferente, que é aquela distribuição direta em bolsa, né? Uma coisa interessante é que todo mundo que abre a conta numa corretora tem ali a conta na bolsa, tem acesso a produtos mais sofisticados, assim, né? E aí, olhando para isso, a gente começou a entender que talvez tivesse espaço para replicar uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que foi muito forte, foi o surgimento dos fundos indexados, né, e os ETFs. E aí a gente começou a comparar a legislação para ver como funcionava lá, como é que funcionava aqui, por que ainda não tinha crescido tanto. E quando a gente começou a entender um pouco mais, a gente viu que faltava diversidade de produto. E para criar produto, a gente precisava fazer os índices. E aí a gente foi entender porque aqui no Brasil, o ETF, que é o fundo indexado, ele segue o índice. E aí a gente foi, como é que faz, né? Como é que é essa atividade? Eu acho que é até interessante a gente entrar nessa cozinha aí de como funciona, o por trás de como funciona, para saber como é que vocês tiveram essa ideia, como é que vocês chegaram a essa ideia de criar ETFs e índices, para a gente contextualizar também, né? Então, a cozinha, o que é o índice, né? O índice, ele é... Basicamente, quando a gente compara, acho que comparando um pouco com o que o pessoal está mais acostumado, que é a gestora ativa, que a gente está sempre acostumado a ouvir do Ibovespa, né? Que tem que bater o índice, e melhor que o índice para dar performance. O índice, ele é um benchmark de mercado, né? Então, dependendo da forma que ele é construído, ele vai dar diferentes resultados. Hoje as gestoras, elas todas correm ali atrás dos benchmarks, seja CDI, IPCA+, alguma coisa, Ibovespa. Mas os índices, eles também são as carteiras. Então a gente começou a criar essas carteiras que dão origem às teses dos ETFs, né? Então, enquanto um gestor ele fala assim, eu estou apostando nisso, minha tese é essa, a gente, via a criação de índices, tenta isolar esses fatores, né? Olhando para Estados Unidos, a história de como os índices surgiram, eles surgiram muito com o desenvolvimento das teorias financeiras, assim, bem do começo. Construção eficiente de portfólio, que é a teoria da diversificação. Então, por que você constrói um índice diversificado, né? Para você conseguir diminuir o risco de alocar em ativos individuais. Aí, comparando, por exemplo, com ações, né? Você tem muito mais chance... vamos falar que você gostava muito de Americanas, né? Então, é um risco muito elevado, né? E o índice, os diversificados, eles são construídos para dar a média de mercado, que a gente chama de beta, né? E aí o beta... Vocês usam a teoria da fronteira ou não? Então, o conceito do beta, ele nasceu na teoria da fronteira eficiente, né? Aí depois vieram as evoluções ali dos modelos. Então, teve o French e o Fama, que eles... tem um modelo de French Fama Model, né? Um modelo de French Fama, que é isolar o que dá retorno na bolsa. Porque a primeira teoria era assim, risco e retorno é uma coisa verdadeira no mercado, né? Quanto mais risco você toma, mais retorno você tem. Às vezes você tem algumas assimetrias. Tem uns fundos que são bem legais que trabalham lá a assimetria de risco, retorno nas caudas, né? Mas aí o pessoal começou a perguntar, mas será que é só isso, né? Será que dá para isolar os fatores? E aí começou a teoria dos fatores de retorno. Então, as empresas são menores, elas dão mais retorno por quê, né? As empresas menos líquidas, as empresas de valor, que é a teoria do Graham, que veio lá de trás, como é que eu identifico, né? Será que a empresa que está mais descontada vai dar mais retorno no longo prazo? E aí depois, com a evolução disso, vieram os quants, década de 60, 70 nos Estados Unidos, e aí eles começaram os fatores de momento, dividendos, e aí eles foram misturando essas coisas. A gente lá na Teva, a gente pega esses fatores, ou setores também, e a gente isola eles em carteiras. Então os índices que a gente constrói, eles são mais ou menos assim. A gente tem alguns produtos que são lançados em cima dos índices, né, os ETFs que estão negociando e tal. A gente tem um que é, por exemplo, só de empresas brasileiras produtoras de commodities. Aí a nossa teoria é que o Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande, né?
A gente tem as maiores empresas do mundo aqui em diferentes setores, carne, celulose, petróleo, minério. E a gente tem uma questão dessas empresas que elas são produtoras de menor custo. Então, quando o mercado está indo bem, os preços das commodities estão altos, essas empresas ganham muita margem. E aí, quando o mercado está indo mal, elas são as últimas que vão morrer, elas são as sobreviventes. Então, quando está indo mal, elas se fortalecem, quando está indo bem, elas vão melhor ainda. E aí, essa é um setor isolado na Bolsa que ele consistentemente dá retornos maiores do que o Bovespa. Pelo menos no nosso período de backtest, desde o lançamento do fundo, que é o alfa, né? Que o pessoal busca muito, assim. Então, tem diferentes coisas. A gente tem essas quebras setoriais, né? A gente tem quebras de fatores na Bolsa também. A gente fez a quebra do mercado de fundos imobiliários entre tijolo e papel. Então, os índices eles servem assim para classificar e poder dar acesso a coisas um pouco mais específicas ou amplas de um jeito barato e eficiente. Hoje, qual que é o principal índice que vocês estão olhando e vê que é o que as pessoas têm mais adesão que vocês fizeram? A gente lançou um produto recentemente, acho que deve fazer uns 3 meses, com a Investo, que é uma gestora focada em fazer ETFs, né? E esse produto ele é um índice de LFTs, então é um ETF que compra LFTs, né? Tem uma coisa muito interessante, os ETFs de renda fixa, eles têm algumas vantagens tributárias na regulação. É uma coisa muito nova ainda e ainda está ganhando espaço na carteira do investidor, mas desde que a gente lançou ganhou muita atração. Ele ganhou acho que quase 6 mil clientes em 3 meses, orgânicos assim, e está batendo 300 e poucos milhões já, e um lançamento bem recente assim. Teve repercussão de influencers, que é uma coisa bem legal, o pessoal está entendendo que pode ser um produto usado para guardar reserva ou fazer gestão de liquidez dentro dos portfólios, assim, que é interessante. E as vantagens tributárias do ETF de renda fixa, né, que faz esse produto ser atrativo. Não cobra IOF. O IOF ele é um imposto que nos primeiros 30 dias, no primeiro dia ele come 96% do teu retorno. Né? Ou seja, é melhor, você vai botar e tirar, é melhor talvez até deixar ali parado. Né? No segundo dia, 93%, ele vai caindo. Então, dentro de 30 dias, por esse produto não ter IOF, ele fica muito competitivo. Quando o IOF termina, esse é um produto que, olhando para o longo prazo, ele não tem come-cotas, que é um imposto que a gente não vê muito, porque ele nunca aparece no gráfico da cota. Né? Isso é uma coisa muito doida, assim, porque você só vê a quebra na rentabilidade ali. Então, a rentabilidade ela continua bonitinha ali, mas a queda é no número de cotas. Sim. Então você vê a queda no patrimônio, mas o gráfico ele tá bonitinho ali. E a cada 6 meses, o Come Cotas ele tributa 15% antes de você resgatar, né? E isso quebra aquele movimento que é monumental ali dos juros compostos. Né? Menos dinheiro que vai estar rendendo ali, né? E ao invés de você pegar o seu rendimento e deixar ele reinvestido, o LFT S11 ele dá mais ou menos ali o próximo do CDI, né? A função dele, que é a taxa Selic e tal. Ao invés de você deixar ele investido, você está sempre tirando um pedacinho. Sim. Então, tem uma vantagem que é bem legal. Tem uma tributação diferenciada também dos ETFs de renda fixa. Os produtos de renda fixa geralmente são regressivos, né? Começa com 22,5% e aí vai caindo até 15%. Até 15%. Né? E o ETF é 15% independente do prazo que você fica, ele depende do prazo da carteira. Então acaba sendo um produto que está sendo legal, pegando bastante tração. E tem um que eu gosto bastante que também é de renda fixa, mas é de crédito privado. Tem um ETF lançado em cima dele, que é o DEB11, DEBB11. E ele é o primeiro ETF de crédito privado na Bolsa. E isso é um movimento de mercado bem interessante, assim, porque traz a negociação das debêntures para a Bolsa com preço de tela, preço de mercado. Então, debênture é mercado de balcão, né? Sim. Então é difícil de acessar, você vai comprar uma por uma, o papel é caro, você quer diversificar, vai comprar cada papel a 1.000, às vezes mais, né? E aí vai comprar o valor financeiro para comprar uma debênture dessa é maior. É alto. Aí, por exemplo, o DEB, ele tem uma carteira, acho que está girando em torno de 100 ativos. Imagina, 100 mil para você diversificar e nem vai estar na proporção certa ali dos ativos. Sim. O DEB tem a cota, acho que é R$100. Então você consegue comprar a diversificação dos 100 ativos numa cesta única, né? E com o preço ali certinho do valor patrimonial, então preço de mercado
com marcação dentro do dia, é uma coisa bem interessante, assim. Os ETFs, eles democratizam muito, né? Mas qual é o sonho de consumo hoje da Teva? O que vocês imaginam como o que vocês querem atingir? Quando a gente olha lá pra fora, né? Acho que o nosso sonho de consumo é a gente fechar esse gap de atraso que a gente tem com o mercado americano, talvez. Então, lá fora, acho que o pessoal já começou a entender como os ETFs eles são importantes para a construção de portfólio, Sim. diminuição de taxa a longo prazo. Tem ETF para tudo lá, né? Tem até o programa, tem um ETF para isso, sabe? Você pensa em alguma coisa, tem um ETF disso, sabe? O nosso sonho acho que é chegar lá, assim, mas a gente ainda tem muito do arroz e feijão para fazer. Não, isso é uma questão educacional do brasileiro, né? Muito. Mas vocês como produto, assim, por exemplo, o que você sonha que chegar onde o mercado americano chegou? Você quer ter um ETF para cada setor da bolsa? Ou o que a Teva tem de perspectiva para a geração de ETFs para o futuro? Assim? A gente hoje tem 150 índices que a gente calcula, né? E tem 10 fundos tem 2 imobiliários, né? Que é o ITIT e o ITIP, de tijolo e papel. E os outros são ETFs, são 2 de renda fixa e o resto de equities, né? De ações. A gente queria ter 150 produtos listados, né? Para que o investidor possa usar de maneira tática, querendo ficar direcional, às vezes em algum setor. Teve um que a gente quase lançou, que foi de empresas públicas, né? Eu acho que esse índice ali, quando a gente estava pensando em lançar, foi no ano pré-eleição. A gente fez um estudo, assim, historicamente, as empresas públicas pré-eleição, elas ganham muito volume de negociação. E aí tem sempre muita promessa, né? E aí eu acho que o mercado tem ajuste de expectativas. Lá foi um índice que deu 40% no ano ali de 2022 e o Ibovespa tá um pouco de lado. Então, assim, sonho para mim é a gente conseguir fazer essa quebra direitinho do todo o mercado, sabe? Ter todos os setores, utilities, energia, ter a parte de commodities a gente tem, que acho que é um produto bem legal, assim, interessante para o Brasil. A gente poder ter cesta de empresas públicas, os vértices de renda fixa e outros. Mas assim, tirando custo e tudo mais, o que limita vocês de criar isso? Por exemplo, porque o que pro investidor em geral, eles pensam assim, pega uma cesta de empresas, junta tudo e coloca lá para ser negociado. Pronto, assim um que índice. funciona. É o índice. Mas não é assim que funciona, né? Não, tem trabalho. Tem muitas partes envolvidas no ETF. Ele é um fundo complexo. Ele é simples como produto, mas o funcionamento dele é um dos funcionamentos mais complexos de mercado financeiro. Aí não sei quanto que dá para entrar, mas, por exemplo, quem está envolvido na criação de fundo? O administrador, o gestor, o provedor do índice, market maker, e tem uma figura que chama agente autorizado, que é geralmente uma corretora que pode criar e destruir cotas em nome do fundo. E aí acho que eu entrando um pouquinho, assim, que é uma das coisas que eu acho que é muito bonita do produto, né? O ETF ele é um fundo que é listado e ele é aberto. A gente está muito acostumado com fundos listados que são fechados. Sim, Fundo imobiliário. É isso que a gente aprende, na realidade. Então, fundo imobiliário, fundo de debênture incentivado e tal. E é engraçado, porque os fundos eles começaram fechados na história deles, assim, né? Então, sei lá, 1780, acho que o primeiro fundo foi na Holanda. Ele começou após uma crise de crédito, teve na Inglaterra, aí esse negócio se esparramou, aí o pessoal da Holanda começou a perder dinheiro na bolsa. E era caro, eles tinham as ações, né? Começou na Holanda, porque eram as companhias de comércio, Western Indian Company, VIC, que a gente aprende ali, né? E as companhias gigantescas na época. E aí isso foi criando as principais bolsas do mundo ali na origem. Aí quando teve essa primeira crise, o pessoal falou, era bom a gente diversificar, mas é muito caro, então o que a gente faz? Vamos fazer uma comunhão de recursos, vamos criar um fundo, todo mundo bota o dinheiro no fundo, a gente diversifica. E assim começaram os fundos de investimento, né? Aí demorou mais ou menos 150 anos e o fundo era fechado, você não podia resgatar. Então se você tinha uma cota e queria sair, você tinha que vender para alguém. É fundo fechado, né? O resgate contra o fundo demorou 150 anos para acontecer, assim. Caraca. Foi uma inovação em 1920 nos Estados Unidos do pessoal do MIT, eu acho. E aí eles falaram, a gente consegue fazer uma estrutura que você pode resgatar contra o fundo.
Então o fundo te dá liquidez se você quiser vender sua cota. Aí, pô, em 1930 teve a crise, e o pessoal que estava nos fundos fechados viu que estava difícil ali a liquidez e tal, e o pessoal dos fundos Negociar abertos... aquelas cotas e tudo. o preço começou a descolar muito, aí o pessoal dos fundos abertos, pô, conseguiu resgatar aqui, de algum jeito, o gestor me dá uma liquidez. O ETF, ele é um fundo que é listado, geralmente são fechados imobiliários, os fundos incentivados Sim. de IPCA são todos fechados, só negociação secundária, né? Só que ele é aberto. Então ele permite criação e destruição de cotas, que a gente chama, investimentos e resgates, várias vezes por dia ao longo do dia. Esse movimento ele faz com que a demanda da bolsa, de quem está comprando ou vendendo cota, ela passa pelo market maker, aí ela passa pelo agente autorizado que cria essas cotas em nome do market maker. Então o market maker ele vai passando a demanda da bolsa para o fundo. E aí depois ele pode criar as cotas em nome do fundo. Então, com isso ele vai fechando as diferenças de preço. De preço, né? De patrimônio líquido da cota com o quanto está negociando na tela, né, na bolsa. Então você acaba tendo aquele produto que ele é muito especial porque ele está sempre negociando no preço certo, assim, de cota, né? Só que com a liquidez de D+1 ou D+2. Renda variável D+2 e renda fixa D+1. Então, assim, que a complexidade de colocar o produto de pé, né? Hoje no mercado é muito de os custos iniciais, né? Então, pô, tem custo de advogados, os regulamentos são um pouco mais complexos, tem os custos do market maker, tem a parte do índice, tem achar o gestor que quer fazer essa estratégia, porque hoje a gente tem quase nenhuma gestora que é focada em fazer indexados, né, no Brasil. Então, e a gente como provedor de índice não lança os fundos, a gente faz só a parte do índice para não ter conflito de interesse. Entendi. Então a gente tem esse desenvolvimento de mercado. Quando a gente começou em 2019, demorou mais ou menos 1 ano e meio para a gente ter a tecnologia pronta para fazer o cálculo dos índices. E aí quando a gente foi para o mercado, o pessoal falou, nossa, como assim, né? Explica, fazer ETF, não tem, o mercado no Brasil não existe ainda. Ou tinha Ibovespa, tinha VVB, Bova 11, tinha alguns produtos, mas era Small muito 11. Small 11, tem o Itaú tinha alguns fundos que eram legais, e tem ainda, né? Mas era muito incipiente, a gente não, dá pra fazer, dá pra ir. E aí teve um trabalho muito educacional ainda no B2B, que é o nosso, né? Então a gente fica um pouco ali atrás, fazendo a inteligência, a tecnologia por trás do fundo. Aí a gente tinha um trabalho B2B e aí agora está começando um trabalho mais de B2C, que é um educacional ali, com o investidor na ponta, com os assessores, para mostrar que é um produto que é alinhado, que às vezes é legal se trazer para o teu cliente que você tem uma coisa que vai ser boa para a carteira dele, então você continua com essas indicações e ganha ali um pouco de confiança, porque você está trazendo um negócio que é novo, Tirando que os custos também são bem menores para os investidores também, né? Essa acho que é um dos principais pontos que a gente bate, assim. Entendi. A gente trouxe um artigo aqui para Smart Summit como é que seria a performance do Warren Buffett se ele cobrasse numa estrutura de fundo. Porque o Warren Buffett ele comprou a Berkshire, né? E ele investe pelo balanço da empresa. Sim. Então, pelo balanço da empresa não tem taxa, né? E aí é muito interessante, porque ele além de ser o melhor, né? Ele é o mais velho também. Né? Então ele tem o histórico é muito longo. Né? E aí quando você coloca no longo prazo, assim, o impacto das taxas acho que é um dos pontos principais. Assim. Se o Warren Buffett tivesse cobrado 2% de administração e 20% de performance todos os anos ali, desde a fundação, ou 2010, assim, 2020, assim, 84% do valor que ele gerou teria virado taxa. E 14% teria sido retorno do investidor dele no fundo, né? Então, dessas taxas, 76% teriam sido de administração e 24% de performance, sendo que ele é o Warren Buffett. Né? Então, ele, inclusive, ele batia muito nesse ponto. Ele falava, o investidor tem que prestar atenção, é uma atividade de muito longo prazo, tem que reduzir o custo do portfólio. Você está pensando ali, às vezes, 30 anos de poupança, 40 anos, quer deixar para os seus filhos, 50 anos de poupança, é um detrator muito grande de acúmulo de capital, né? Então, acho que um dos principais pontos dos ETFs é isso. Ele não pode cobrar a taxa de performance, porque ele segue o índice, então não tem performance, o objetivo é seguir o índice da melhor forma possível, né?
E a taxa de administração geralmente é muito mais baixa. Então, hoje no Brasil a gente tem fundos com 0,6, 0,5. Tem alguns ETFs de cripto que cobram um pouco a mais, tem alguns que estão um pouco mais baratos. E aí você tem ETFs cobrando 0,3 e esse o LFTS 11 acho que está 0,19, então fica mais barato do que o Tesouro Direto. Verdade. Então é bem importante, assim, pra gente essa questão das taxas é uma coisa bastante importante, assim. Qual é uma única, se você pudesse falar uma única coisa para pessoa que quer investir nos ETFs da Teva, o que você falaria para ela? Eu acho que procurar entender, acho que a primeira coisa é o basicão, né? Voltar bem pro básico, assim. Entender perfil de risco e retorno. E aí eu acho que entra muito importante a figura do assessor, assim. O assessor ele tem que ajudar aquela pessoa a entender o que encaixa dentro do portfólio dela para que em momentos de variação ela não tome aquele susto ou descubra que está alocada numa coisa que não era muito o que ela esperava. Então, essa parte de entender qual que é o seu apetite de risco, acho que é o mais importante. E aí depois procurar os produtos, né? A gente tem hoje várias classes de ativos diferentes. Então, o ITIP é de papel, ele é o fundo imobiliário de papel, segue um pouco de crédito, ele é super alocado, eficiente. O de tijolo é mais voltado ali para rendimento, né? Tem o de commodities, que a gente tenta isolar um pouco de alfa, mas pode ter um pouco mais de variação. A gente tem um fundo muito legal com o pessoal da Trígono, que tá perto do lado ali nosso. Tá ali do lado, eles são feras, né? Feraças, assim, de gestão ativa mesmo. A gente lançou com eles um ETF que é a cauda longa da bolsa, assim. Então, ele é o ETF com menos sobreposição ao índice do Bovespa. Então, se você quiser muito beta na carteira, quer dar apimentar, tomar mais risco, ele é um investimento que funciona bem. Então, assim, a gente já tem muitas opções. Tem o de crédito privado, que está indo bem, felizmente estava sem Americanas ali na carteira, então está bem diversificado. Um dos poucos. Felizmente, assim, não passou esse índice ele tem 24 sem regras. Sem light também? Light tem uma posição pequenininha, tá? A gente tá olhando, tá observando. Mas acho que a variação, como é muito diversificado, a variação conseguiu ser... É muito pequena, né? Que é a ideia, né? Diversificar para Exatamente. diminuir o risco. Então entender, pesquisar, entender bem os produtos e aí escolher o que funciona melhor para a carteira, né? Para o portfólio. E entender dentro da Teva o que funciona melhor para você, né? Gabriel, muito obrigado por participar do podcast. Rafa, quer falar mais alguma coisa para fechar? Não, considerações finais. Eu acho que no Brasil vai crescer muito ainda o mercado de ETF, né? Lá fora a gente já consegue montar uma carteira só de ETF. Eu acho que a Teva vai ajudar muito a gente a construir isso aqui no Brasil também. Com certeza. Contem com a gente com isso, a gente vai contar com vocês também. Beleza, obrigado. Legal. Obrigado. Gente, valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.